Então, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Então, antes de lermos, apenas para situar você que talvez está caindo aí de paraquedas hoje, não sabe o que é esse negócio de 40 dias. Na semana passada, nós começamos uma jornada de 40 dias de intimidade, 40 dias de oração, de jejum, de busca de Deus. São 40 dias que antecedem a Páscoa. Agora não são mais 40 dias, mas é nessa jornada, ok? Que vai terminar no domingo de Páscoa. Então, a cada semana, nós recebemos uma palavra e um propósito novo, ok? E o nosso objetivo, irmãos, nesses dias é crescer em intimidade. É crescer em intimidade com Deus. O seu relacionamento com Deus precisa estar baseado na intimidade. Spurgeon disse certa vez, quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra nós cobiçamos. Ou seja, o céu precisa existir na sua vida, e não só nos domingos, não só na terça-feira. Irmãos e irmãs, o nosso relacionamento com Deus precisa ser baseado em intimidade, em relacionamento. Você não terá intimidade, por exemplo, abrindo a sua Bíblia só no culto. Você não terá intimidade com Deus orando só nos cultos. Vou pegar o exemplo de um pai e de um filho, uma ilustração da vida real. Um pai que deixa para conversar com o seu filho uma vez na semana, vai ter intimidade com ele? Pergunta a você, sim ou não? Imagine se você deixa para ter relacionamento com o seu pai do céu uma vez na semana. Você vai ter intimidade com ele? Nem um pouco. Imagina se você deixa para se relacionar com ele somente em ambientes de culto, de célula. Você vai ter relacionamento com ele? Não. Então, o que nós estamos buscando é mais intimidade. É mais de Deus para a nossa vida. E onde nós baseamos isso, irmãos? Na Bíblia, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela fala disso. A Bíblia é um livro de fé e de relacionamento. A Bíblia não é um livro de doutrinas, aprenda isso, por favor. A Bíblia não é um livro apenas de ensinamentos frios. A Bíblia é um livro de relacionamento. A Bíblia é um livro da vida real. A Bíblia usa de histórias reais para falar de relacionamentos reais. Está com a sua Bíblia aí? Amém? Se não está, acompanhe com a projeção aqui. Mateus capítulo 4. Eu vou falar um pouco mais após a leitura. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Se você costuma notar, o tema dessa palavra é a escolha
por uma vida na intimidade. A escolha por uma vida na intimidade. E por que a gente precisa de uma vida alicerçada, sustentada na intimidade? Porque quando nós ouvimos a voz de Deus no agito, na atividade, na agitação, certamente nós vamos confundir a voz dele com outras vozes. Certamente você não vai conseguir identificar, se você só costuma ouvir a voz de Deus no agito, na necessidade, você não vai identificar o que é voz de Deus e o que é voz do diabo, por exemplo, o que é a voz da sua carne, por exemplo, o que é a voz do momento ali que você, da pressão, das circunstâncias. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos que a nossa vida espiritual esteja baseada na intimidade, no relacionamento. Muitos acham que Jesus veio à Terra só para salvar a humanidade. Muitos acreditam que a única missão de Jesus era salvar o mundo. Eu diria que essa é a principal, mas não é a única. Porque se fosse a única, bastaria os relatos finais dos evangelhos para nós. A gente não precisava saber que Jesus foi tentado no deserto, a gente não precisava saber que Jesus foi batizado, a gente não precisava saber, por exemplo, que Jesus se reunia para orar sozinho com o Pai. A gente não precisava saber nada disso. Mas sabe qual é a minha visão? É que além de salvação para a eternidade, Jesus também veio nos mostrar o relacionamento com o Pai. Muito mais do que esperar a salvação, Jesus, o Espírito Santo, deseja que você se relacione com Ele diariamente, hoje, todos os dias da sua vida. Você entende isso, meu irmão? É muito mais do que simplesmente algo que eu vou viver na eternidade, mas é algo que eu preciso começar a viver aqui na terra. E aí você vai perceber que o segredo, a base dos milagres, a base dos ensinamentos, a base de toda a vida de Jesus está pautada no relacionamento com o Pai. Vou te dar alguns exemplos. Mateus capítulo 14. Você tem o relato da grandiosa multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão de mais de 20.000 pessoas. Estão lembrados disso? Mas se você perceber no texto, antes da multiplicação dos pães, Jesus havia se retirado sozinho para orar e conversar com o Pai. Após o relato da multiplicação, no capítulo 14 de Mateus ainda, você tem, por exemplo, o momento em que o barco dos discípulos é assolado por uma grande tempestade e Jesus anda sobre as águas na direção dos discípulos. Mas se você perceber também no texto, antes desse relato, nos dá a informação que Jesus havia se retirado no monte sozinho para orar com o Pai. Tem gente que quer enfrentar tempestade sem intimidade, vai afundar. Tem gente que quer ver pão sendo multiplicado na sua vida sem intimidade com Deus. Pão não é multiplicado pelo esforço, irmão, aprenda isso. Pão é multiplicado por milagre, e milagre é liberado numa vida de intimidade com Deus. Antes da crucificação, vou te dar mais um exemplo. Você vê Jesus orando, se retirando para orar, angustiado, sozinho com Deus. Tem gente enfrentando situações difíceis na sua vida pela força do braço, pela sabedoria humana. E Deus fica ali como um objeto de adorno, que ele é sacado num momento de dificuldade, que ele é lembrado quando as coisas estão difíceis. Mas não há vida com ele, não há vida nele. Tem pessoas que caminham perto, mas não caminham com. Ou seja, uma vida superficial, uma vida fajuta, onde só se lembra que Ele existe quando tudo está ruim, ou quando alguém ali numa festa de aniversário se lembra de orar, se lembra de reunir o pessoal antes do parabéns, e assim, não, a gente precisa orar e precisamos agradecer a Deus, e aí a pessoa se lembra, realmente Deus existe, eu me esqueci que Deus é real na nossa vida. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Deus não quer que você tenha encontros com Ele, ocasionais. Deus anseia por uma vida nele. Entenda uma coisa,
As coisas não mudam quando você fala com Deus, simplesmente, mas as coisas mudam quando Deus fala com você. E para Deus falar com você, você precisa parar para ouvi-lo. Amém? Na intimidade há tesouros espirituais que são liberados por Deus a você. Na intimidade você recebe a autoridade dos céus. Na intimidade você aprende a valorizar mais a presença de Deus do que os seus presentes. O nosso problema é que nós estamos muito focados nos presentes e não na presença. Nós gostamos dos presentes, nós nos reunimos em torno de presentes. Nós nos reunimos em torno daquilo que podemos ganhar, em torno daquilo que podemos receber. Ah, eu vou na igreja para orar por isso. Ah, eu vou na igreja para receber isso. Ah, eu vou na igreja para viver isso. Meu irmão, minha irmã, na intimidade, você não será mais satisfeito com o que Deus pode fazer, mas sim com quem Ele é. Entenda isso, quem Ele é será mais importante para você do que o que Ele pode fazer na sua vida e na sua história. Amém, irmãos? Porque nem sempre, entenda isso, nem sempre você vai receber o que você espera receber, você vai ouvir o que você espera ouvir. Ontem nós nos despedimos de um tio muito querido da nossa família. Agora só sobrou um da parte lá do meu pai, né? Todos já faleceram, só tem mais um, que é o mais novo. Mas ontem nós fizemos a despedida de um tio. E sabe o que? Ele já estava muito mal, estava lutando, e nós oramos por cura. Eu estive com ele em janeiro, nós oramos para que Deus o curasse, nós oramos para que Deus fizesse um milagre na vida dele. E ele teve agora uma piora nesses últimos dias. Mas sabe qual é a notícia que alegrou meu coração ontem? É quando eu fiquei sabendo que no hospital ele decidiu fazer a sua profissão de fé e receber a Santa Ceia. Ele já tinha sido batizado na sua infância, mas viveu uma vida praticamente longe da presença de Deus, distante da presença de Deus. Mas agora, no final, os 45 do segundo tempo, meu irmão, minha irmã, como meu tio estava quebrantado. Como meu tio estava quebrantado. Num semblante muito tomado pela doença, cansado, muito magro, mas sereno. Eu via serenidade no semblante dele. O coração estava quebrantado. E no final ele então pede para fazer a sua profissão de fé e tomar a Santa Ceia. Que lindo, que extraordinário, que maravilhoso. Sabe o que me chamou a atenção? É que as nossas orações não foram respondidas, mas a vontade de Deus foi feita. Não é porque as nossas orações não foram respondidas que a vontade de Deus não é feita. Não é porque as nossas orações não são respondidas no nível que nós esperamos, é que Deus agiu de uma maneira equivocada, ou não agiu naquela vida. Meu irmão, minha irmã, a intimidade faz a gente aprender a ouvir e a discernir o que Deus quer. Na intimidade, você adquire sensibilidade para separar o que é sua carne e o que é vontade de Deus, o que é seu desejo e o que é plano de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você algumas coisas que a vida baseada na intimidade, ela desfruta. O que uma vida baseada, alicerçada, construída na intimidade, ela desfruta? Qual é o destino de uma vida alicerçada na intimidade? Primeiro, vitória sobre as batalhas da sua identidade. Diga comigo, identidade. Olhe, veja comigo, o capítulo 3 é sensacional. O final do capítulo 3 é sensacional. Jesus é batizado. No final do capítulo 3, você vai perceber, versos 16 e 17, que Jesus é batizado. E no momento em que ele é batizado, os céus se abrem,
a voz de Deus é ouvida. E o que Deus fala em direção a Jesus e sobre ele no batismo? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Você pode repetir comigo? Diga, este é o meu filho amado, em quem me agrado. O que Deus está fazendo aí, irmãos? Ele está afirmando ao mundo quem era Jesus. E qual é a palavra que Deus usa para se referir a Jesus? Filho. O que é isso? Essa era a identidade de Jesus. É uma identidade de filho. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E logo em seguida, Jesus então dedica os 40 dias, olha como 40 é importante na Bíblia. Jesus dedica 40 dias de jejum e de oração, e é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E a primeira coisa que o diabo faz, ao se aproximar de Jesus, depois desse tempo de consagração, é justamente questionar a identidade. Veja comigo, capítulo 4, verso 2 e 3, diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, e o tentador aproximou-se dele e disse, olha o que ele disse, se és o Filho de Deus. Entende? No final do capítulo 3, no batismo, Jesus é afirmado, este é o meu filho. Logo em seguida, depois de tempo de consagração, o diabo se aproxima para tentá-lo, e ele diz, se você realmente é o Filho de Deus, e aí a gente sabe o que acontece. Mas eu quero aqui destacar duas coisas importantes. A primeira eu já falei, que é essa afirmação da identidade de Jesus. Meu irmão, minha irmã, na intimidade você recebe a afirmação de quem você é. Entenda isso. Na intimidade você é afirmado como filho. Na intimidade não é relacionamento de membro de igreja e Deus. Na intimidade não é relacionamento de servo e senhor. Na intimidade o relacionamento é pai e filho. Antes de você ser um membro de igreja, você é um filho de Jesus, de Deus, você é um filho de Deus, você é o irmão de Jesus e ele é seu irmão mais velho. Antes de você ser metodista, deixa eu dizer uma coisa para você, você é filho de Jesus, você é filho de Deus. Antes de você ser evangélico, você tem uma identidade. Você não é, meu irmão, um evangélico metodista que é filho. Não, você é um filho que é um evangélico e que é metodista e é membro da Metodista Central em Petrópolis. Mas antes disso tudo, você é filho de Deus. Essa é a sua identidade original. Essa é a sua marca, a marca que o próprio Deus colocou dentro de você, na sua alma. Amém? Então diga comigo, antes de tudo, eu fui chamado para ser filho. Entenda, essa é a sua identidade. Por quê que a identidade é necessária, irmão? Sabe por quê? Porque se você não sabe quem é, você não sabe onde chegar. Entenda uma coisa, se você tem dúvidas acerca de quem você é, certamente você vai errar o seu destino. Se você tem dúvidas em quem você é em Deus, certamente você não vai caminhar no centro da vontade de Deus. Se você tem dúvidas de que você é filho, de que Ele é o seu pai, certamente você não vai viver plenamente esse relacionamento com Ele. A identidade é fundamental, porque eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, entende? Porque eu sei quem eu sou, eu não sou ludibriado, eu não sou enganado pelas propostas que tem diante de mim. A primeira coisa que eu preciso saber é quem eu sou em Deus. Na intimidade você recebe essa identidade. Na intimidade, essa identidade ela é afirmada. E a segunda coisa que eu vejo aqui é que há uma batalha em torno da identidade. Há uma batalha. Você percebe a primeira coisa que o diabo tenta fazer? É questionar a identidade de Jesus. O diabo não questiona o poder. O diabo não questiona o serviço. A primeira coisa que o diabo questiona é a identidade. Porque se ele corrompe a identidade, ele corrompe as outras coisas. A mesma forma o diabo vai fazer na sua vida. Ele fez da mesma maneira em toda a Bíblia. Por exemplo, Gênesis capítulo 3. Como que Adão e Eva se afastam da presença?
Como que Adão e Eva se afastam do jardim? Porque eles são questionados na sua identidade. Olha, se vocês comerem desse fruto aqui, não vai acontecer nada não. Você acha mesmo que Deus vai fazer alguma coisa para vocês? Meu irmão, minha irmã, Adão e Eva tinham uma floresta frutífera à disposição deles, mas sabe o que chama atenção? O que não podia. Por quê? Porque eles foram questionados, corrompidos na sua identidade original. Eles foram criados para não comer aquele fruto e para se relacionar plenamente com Deus. Mas quando o diabo corrompe a sua identidade, vem o pecado. Quando o diabo corrompe a sua identidade, em Cristo vem o pecado, porque vem a fragilidade. Tem muita gente fazendo besteira aí, porque não sabe quem é em Jesus, porque não sabe quem é em Deus. Tem muita gente dando mau testemunho aí, porque não sabe quem é. Ele frequenta uma igreja, mas não pertence a Jesus. Ele frequenta uma igreja, mas não pertence ao Pai. Você entende? Ele é um frequentador, ele não pertence. Uma coisa é muito diferente da outra. Meu irmão, minha irmã, essa batalha, entenda uma coisa, ela existe, mas por outro lado, há uma afirmação de Deus sobre a sua vida. Há uma afirmação de Deus sobre você. Romanos capítulo 8, versos 14 e 16, Paulo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não consegue ser filho pelo seu mérito, mas é pelos méritos de Cristo, é pela obra de Cristo na sua vida, é por aquilo que Deus fez, é por aquilo que Jesus fez por mim e por você. A filiação é um presente, a filiação é um empoderamento, a filiação é algo que Deus libera àqueles que entendem o lugar que Deus mesmo preparou para eles. Meu irmão, a intimidade, ela gera filhos, mas a religiosidade gera órfãos. Os órfãos esperam a visita do Pai. Os filhos celebram a presença do Pai. Quem é você, filho ou órfão? Você vem à igreja para receber a visita de Deus? Ou você vem à igreja para celebrar a presença de Deus na sua vida? Isso faz toda a diferença. Entende como a sua identidade influencia na sua maneira de cultuar? Entende como, quando você tem dúvidas de quem você é em Deus, você pode estar, entre aspas, perdendo tempo aqui? Porque está fazendo errado. A Bíblia fala que nós não recebemos porque nós oramos errado. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Órfão espera uma visita, filho celebra a presença. Nós não somos órfãos que esperam uma visita do Pai, nós somos filho, o lugar da habitação de Deus, o lugar da habitação do Pai. Você não é um órfão que vive na espera de uma visita, você é um filho que celebra a presença dEle na sua vida. Você é filho de Deus, você é chamado para ser filho de Deus. E olha o que diz, eu provo biblicamente. Paulo, em Gálatas 4, 6 e 7, diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Não é Deus enviou o Espírito do seu Filho à igreja de vocês, ao prédio de vocês. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama: Abba, Pai, e assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também Deus o tornou herdeiro. Por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, em nome de Jesus, nessa noite, entenda uma coisa: a intimidade, ela te dá acesso
as vitórias sobre a sua identidade. É nesse campo de batalha que Deus vai te dar ferramentas para você guerrear e para você vencer. O diabo vai implantar dúvidas no seu coração de quem é você, mas ao mesmo tempo, na intimidade, você vai ouvir a voz do Pai. Sabe quem é você, meu irmão, minha irmã? Um filho amado do Pai, uma filha amada do Pai. Não importa o que as pessoas digam, não importa o seu pecado, não importa onde você viveu até hoje, não importa o que você fez até hoje, o Pai clama pelos filhos, o Pai anseia pela presença dos filhos, o Pai anseia por relacionamento dos filhos. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus está ansioso por se relacionar com você numa profunda intimidade de pai e filho. Não é pai e órfão, não é pai e servo, não é pai e empregado, é pai e filho. Diga comigo de novo, eu sou filho. E porque você é filho, meu irmão, minha irmã, você é capacitado. Diga comigo, capacitado. Sabe o que você recebe na intimidade? Uma nova capacitação para os desertos da sua vida. Na intimidade, você é forjado, você é capacitado. Olha o que o texto nos diz. Mateus 4, verso 1. Jesus foi levado, bota aí para mim, por favor, pelo Espírito ao deserto. Não é Jesus foi levado pelo pecado ao deserto. Não é Jesus foi levado pelo diabo ao deserto. Não é Jesus foi levado pelas circunstâncias ao deserto. Jesus foi levado pelo... Sabe o que é isso, meu irmão? Deserto não é obra do diabo. Deserto é obra de Deus. Amém? Deserto é obra de Deus. Sabe por quê? Porque no deserto você é forjado. No deserto você é capacitado. Jesus foi tentado no deserto para nos dar o exemplo de quem vive na intimidade não está isento do deserto, não está isento de situações difíceis. No deserto, você é preparado para manifestar a sua fé nos momentos difíceis. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, desertos com Deus, eles são pedagógicos, eles são terapêuticos, e eles existem para revelar a sua fé. Não existem para destruir você. E olha alguns aspectos interessantes aqui. A tentação é uma só, mas que se divide em alguns aspectos importantes. A primeira coisa que o diabo fala para Jesus é: manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome. O que é isso? Isso são alertas para nós. No deserto você está frágil. No deserto, você está fragilizado emocionalmente e até espiritualmente, muitas vezes. No deserto, até fisicamente, você pode estar fragilizado, pode estar cansado, como Elias estava cansado no deserto. E aí, as necessidades, elas afloram. No deserto, você é tentado a ouvir a voz da sua carne, a qualquer custo. E é nesse momento que muita gente cai. É nesse momento que muita gente fraqueja. Porque ouve a voz da carne, ao invés de ouvir a voz de Deus. Mas lembre-se do que eu disse, o deserto está na agenda de Deus, meu irmão. Não é na agenda do diabo, é a agenda de Deus. O deserto existe para moldar você, para te preparar, para te capacitar. Por isso que não dá para enfrentar deserto sem intimidade, por isso que é arriscado. Por que muitas vezes, muito crente morre no deserto? Não é para morrer, mas por que morre? Porque é vazio. Porque não é cheio de Deus, não é cheio de palavra. E gente vazia dificilmente sobrevive ao deserto. Vai morrer. O diabo tenta Jesus nas suas necessidades. É o que vai acontecer com você e comigo. Então, nos momentos difíceis, fique ligado, fique esperto, fique vigilante. Vão vir propostas do inferno diretamente para atender a sua necessidade. Necessidade fisiológica, necessidade emocional e até mesmo necessidades espirituais. Quanto crente que no deserto procura alguém para jogar cartinha, alguém para saber alguma coisa do seu futuro. O cara é crente,
Oh, Jesus! Você entende, irmãos, que isso é um alerta para nós? Você entende que a mesma estratégia, o diabo, se tem uma coisa que ele não é criativo, a mesma estratégia que ele utilizou com Jesus, ele vai utilizar com você e comigo. O segundo aspecto aqui, ele fala o seguinte, ele leva Jesus para a cidade santa, a cidade de Jerusalém, coloca ele no pináculo ali do templo, e diz assim, olha, se joga daqui, e você vai dar ordem aos teus anjos para que eles te sustentem, para que eles segurem você. O que o diabo está tentando Jesus aqui no deserto? Vaidade. O diabo está tentando fazer com que Jesus use o seu poder em benefício próprio. O diabo está tentando fazer com que Jesus aqui negocie a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, no deserto, você será tentado a dar teu jeito. No deserto, você será tentado a ouvir o seu ego, a projetar você. Em outras palavras, sabe aquelas pessoas que andam com uma bandeirinha? Eu estou no deserto, eu estou no deserto, eu estou no deserto. O que ele está querendo? Público. O que ele está querendo? Mãozinha na cabeça. O que ele está querendo? Aplauso. O que ele está querendo? Coitadinho, tadinho dele. Ou seja, ele está protegendo, ele está projetando ele mesmo. Vaidade. Meu irmão, minha irmã, você vive para a glória de Deus. Entenda isso. Você vive para a glória de Deus. O deserto com Deus é um deserto em que Deus decide o que fazer com a nossa vida. O deserto com Deus é um deserto que você trabalha com Ele. É um deserto que você é inspirado pela vontade dEle. Não é a sua vontade, é a vontade dEle. Um terceiro momento, a Bíblia fala que o diabo leva para um monte muito alto, mostra o esplendor dos reinos do mundo e diz assim, olha, se você me adorar, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso. Jesus aqui é tentado no deserto, acerca da sua autoridade, do seu governo. Meu irmão, minha irmã, no deserto você será tentado a assumir o controle da situação. No deserto você será tentado a colocar Deus de lado e assumir a rédea. Assumir o governo. Eu mando, eu sei o que é melhor para mim. Consultar Deus, que história é essa? Orar, que história é essa? Não, eu tenho que agir. E aí a gente usa até os jargões. Orar não, eu vou agir. Como se oração não fosse uma ação. Como se oração já não fosse alguma coisa concreta. A gente acha que orar é uma coisa e agir é outra. No deserto, Jesus foi tentado a entregar o controle para Satanás. Jesus foi questionado no governo, na sua autoridade. Mas há uma boa notícia. Bota aí 1 Coríntios 10, 13 para mim. Há uma boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é o seguinte, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que você possa suportar. Então, em nome de Jesus, você não precisa dos recursos da terra para enfrentar deserto, você precisa da presença de Deus na sua vida. Se você tem a presença de Deus, você tem o escape. Se você tem a presença de Deus, você tem a provisão. Se você tem a presença de Deus, você tem a aprovação. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo o que você precisa. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa e ouça com muito carinho. Os desertos da sua vida não existem para destruir você. Os desertos existem para revelar o que há dentro de você. No deserto, revela se há murmuração ou palavra dentro de você. No deserto, revela se há fé ou desobediência dentro de você. Ou incredulidade dentro de você, perdão. No deserto revela se há obediência ou desobediência dentro de você. O deserto não é para te destruir, o deserto é para revelar algo que está aí dentro. Revelar o que só Deus tem capacidade de ver. Por que eu estou dizendo isso?
Olha o que o deserto revela na vida de Jesus. Verso 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 7, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Verso 10, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Sabe como que Jesus enfrenta a tentação no deserto? Palavra, algo que estava dentro dele. Meu irmão, minha irmã, desertos não são enfrentados com armas humanas, desertos são vencidos com a presença de Deus na nossa vida. E sabe como é que você tem a presença de Deus na sua vida? Intimidade. Diga comigo, intimidade. Por isso que eu disse que o segredo da vida de Jesus estava na sua intimidade com Deus. Não estava na sinagoga que ele frequentava. Uau, aquela sinagoga é poderosa. Hoje vai pregar aquele rabino. Aquele rabino com aquela camisa florida, com aquele botão assim fechado até em cima. Aquele rabino é fantástico. O segredo da vida de Jesus não estava na sinagoga, não estava no rabino, não estava em ninguém, a não ser no relacionamento com o Pai. O que Deus está querendo mostrar para você, meu irmão, nesses dias? Você não pode vir à igreja porque o ambiente é bonito, porque o ambiente é sugestivo, porque a banda é legal, porque as músicas são boas. Ah, hoje o culto não foi legal, não. Aquela banda só tocou música de 1950. Eu nem era nascido ainda, nem sabia o que era isso. Nos galhos secos de uma árvore qualquer. Isso para mim era meme. Não era nem canção, não era nem louvor. E acreditem, a gente cantava essa música no culto assim, com toda empolgação. Ah, não, nem sabia que isso era canção. Nem sabia que isso era música de Deus. Para mim era uma comédia da internet. Meu irmão, minha irmã, o que tem que chamar a sua atenção aqui é Deus, por favor, é a presença de Deus. Se há luz, se não há luz, se está apagado, se está aceso, se está escuro, se está claro, se está isso, se está aquilo, não interessa, é superficial, é a presença de Deus que é mais importante. Nós nos reunimos em torno da presença de Deus, nós nos reunimos em torno da vida de Deus em nós. Quem te trouxe aqui não foi o ambiente, quem te trouxe aqui foi a presença. Viva pela presença e você será sustentado em qualquer deserto da sua vida. Por que tem crente que morre no deserto? Porque não vive na presença. Por que tem crente que busca outras soluções no deserto? Porque não vive na presença. O deserto não é algo que está fora da agenda de Deus, entenda isso. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então vamos parar com esse negócio de dizer que deserto é coisa do inferno. Vamos parar com esse negócio de reclamar de deserto. Ah, pastor, o diabo está triste comigo, graças a Deus. Imagine se ele estivesse alegre. Se ele estivesse alegre, eu ia botar a mão na tua cabeça, meu irmão, e expulsar ele da sua vida naquele momento, se ele estivesse feliz com você. Então vamos parar com esse negócio, irmãos, de falar do deserto, como se a gente falasse de algo assim, nossa, meu Deus, eu estou passando por isso, mas Deus vai me dar vitória, sabe? Como se fosse uma coisa. Meu irmão, desertos são oportunidades de Deus para a sua vida. Amém? Afinal de contas, só há cura onde há doença. Afinal de contas, só há provisão onde há falta. Afinal de contas, só há resposta onde a gente não sabe o que fazer. E por fim, a escolha por uma vida na intimidade te dará autoridade. Diga comigo, autoridade. Identidade, capacitação e autoridade. Autoridade não é patente. Autoridade você não recebe com curso. Autoridade você recebe na intimidade. Olha o que o texto diz. Jesus lhe disse. O que ele falou para o diabo? Chega. Acabou a conversa. Retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. O que é isso? É uma lição de posicionamento. Jesus está se posicionando. Acabou a conversa, diabo. Chega. Retira. Vai para o teu lugar.
daqui você não passa mais. Já foi, já era. Autoridade, irmãos. Quando eu me posiciono, preste atenção nisso, em Deus, a autoridade do céu, ela me protege. O diabo, ele é o tentador, mas ele não pode ser o executor da sua vida. O diabo te tenta, mas não pode te tocar. O diabo não pode tocar nas suas finanças. O diabo não pode tocar na sua família. Você entende isso? A não ser que você dê oportunidade e permissão a ele. Mas se não for dessa forma, e se não for por permissão divina, ele está impedido pelos céus de tocar em você. Vamos olhar a Bíblia. Vamos ser mais bíblicos do que motivacionais. Vamos ser mais bíblicos do que emocionais. Porque tem gente que começa a repetir o que escuta por aí. E hoje tem um cardápio para você na internet de um monte de heresia. Então, antes de você começar a repetir o que você anda escutando por aí, seja bíblico. E a Bíblia garante que o diabo não toca em você. Se você é filho de Deus, se você vive debaixo da autoridade dos céus, o diabo não toca em você. Amém? 1 João, capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Tiago 4, 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então, em nome de Jesus, olhe o diabo pelas costas, porque ele já está fugindo de você, porque você tem a autoridade dos céus sobre a sua vida e sobre a sua história. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Repita comigo mais uma vez: identidade, capacitação e autoridade. Eu quero orar. Quero dar debaixo de uma palavra. Isaías, capítulo 45, verso 3. Esse texto tem dirigido a minha vida nesses dias. Isaías 45, 3. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que talvez é um pouco diferente dessa. Preste atenção. Olha o que Deus diz. Eu lhe darei tesouros escondidos. Eu lhe darei riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor. Não é a fim de que você tenha a sua oração respondida. Não é a fim de que você tenha a sua cura almejada. Não é a fim de que as coisas dê certo para você. Nada contra algumas coisas que a gente vê por aí. Ou tudo contra, mas tudo bem. Glória a Deus por isso. Mas eu estava no meu carro hoje, eu vi o anúncio de um culto. Culto de libertação e milagres. Eu fiquei pensando. A gente faz culto para direcionar Deus, e se Deus não quiser fazer nada ali? A gente já está dizendo para Ele o que Ele tem que fazer. Ó, nesse culto, Deus, o Senhor vai libertar e fazer milagres. Só isso. Tá bom? O restante é outro culto. Mas aqui, igual a gente fazia antes, culto de adoração. Ué, o outro culto é do quê? Qual culto que não é de adoração? Culto de oração. Mas o outro culto a gente não ora então, porque não é culto de oração. Culto de estudo bíblico. Uau! Nos outros cultos a gente deixa a Bíblia de lado. Você entende como a gente tem a mania de direcionar Deus? Meu irmão, minha irmã, sabe qual é a vontade de Deus? Você, a sua vida, que você o conheça, só isso. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Deus não te chama por apelidos,
Deus não te chama por aquilo que você faz. Você não é o rapaz que toca violão, você é o Lucas. Você não é o rapaz que toca teclado, você é o Fábio. Você não é o rapaz que toca guitarra, você é o Rafael. Entende? Deus não te chama por aquilo que você faz para Ele, porque o relacionamento não é baseado no serviço. O relacionamento precisa ser baseado na intimidade. E porque eu sou filho, porque eu sou íntimo, eu amo servi-lo. Porque eu sou íntimo, eu amo a sua presença. Porque eu já adquiri intimidade, eu amo estar na igreja. Porque eu sou íntimo, isso aqui para mim não é um ambiente pesado. Porque eu sou íntimo, eu aceito a vontade dEle. Porque eu sou íntimo, eu o conheço e Ele conhece o meu coração. Meu irmão, minha irmã, sabe o que Deus mais quer? É você. Mas será que Ele tem você? Essa é a pergunta que eu faço. A gente acha que idolatria é a gente se reverenciar diante de uma imagem. Meu irmão, minha irmã, quantos hoje em dia estão idolatrando sua agenda? Estão idolatrando o seu trabalho, estão idolatrando o seu próprio corpo para aparecer aí bombadão na rede social, tirar uma selfie lá, legal. E a vida está um caco, vazios por dentro, porque não tem intimidade, não tem vida com Deus. O primeiro vento que vem, vai embora. O fortão é levado, parece uma folha. Por quê? Porque é vazio por dentro. A primeira tempestade que atinge a sua casa, destrói tudo. Por quê? Não sobra nada. Por quê? Porque não tem nada para sobrar. Eu falava aqui que se você separar 15 minutos por dia para orar e ler a Bíblia, 15 minutos por dia, no final de um ano você vai ter lido a Bíblia toda. 15 minutos. Eu quero orar por você nessa noite. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Quero orar por você. A minha oração vai numa direção muito clara. Qual é, pastor? Fica fácil. Intimidade. A minha oração é para você que entende que precisa de mais intimidade com Deus. Não é que dizer que você não tem intimidade com Deus. Não é isso. Eu estou dizendo que você que precisa de mais. Você que quer mais. Entende? É muito diferente. Existem alguns que virão aqui no altar que não tem nenhuma e que querem. E outros que já têm muita, mas querem mais. Querem mais. Existem tesouros escondidos, guardados. Sabe aquele presente que você dá para alguém e não quer que ninguém saiba? Você diz assim: olha, eu estou te dando esse presente, mas não conta para ninguém não. Ninguém precisa saber, porque é um tesouro escondido, só para você. Sabe o que é isso? Essa é a vida que Deus tem para você. Ele quer te dar tesouros escondidos que são seus, de mais ninguém. E esses tesouros vão te dar identidade, vão te capacitar e vai trazer autoridade sobre a sua vida. Então eu quero orar por você que anseia, que deseja mais intimidade. Saia do seu lugar, venha para cá. Quem sabe você está no deserto, como Jesus estava. Quem sabe você está vivendo um tempo de deserto na sua vida, como Jesus estava. E você não é melhor do que Jesus, nem eu sou. Então, se Jesus viveu tempos de deserto, meu irmão, minha irmã, olha o privilégio que você tem aí.
nesse deserto. Olha o privilégio que você tem ao viver um tempo de deserto, porque é sinal que você está sendo forjado, preparado para algo maior. Jesus nessa noite quer te capacitar. Jesus nessa noite quer te orientar. Jesus nessa noite quer trazer revelação a você. Você que entende que precisa de mais, você que deseja mais, saia do seu lugar, vem para cá. Receberam e aos que creram em teu nome. Nenhuma luta é maior do que a vida de Deus em você. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Jesus te chama nessa noite para um nível mais elevado de vida, para um nível maior de vida. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Mais intimidade, mais vida com Ele. Que somos os seus filhos. Que somos os seus filhos.